Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 23. Shirohige: espero que Alan não tenha machucado meu filho, disse o imponente pirata de barba branca, que começou a rir novamente. E enquanto isso acontecia, Sengoku só pensava no simples fato de Shirohige estar aqui, já que se ele estiver aqui, uma batalha campal será travada onde resultarão muitas mortes, porque aquele homem que agora está rindo sem motivo tem o poder de destruir a terra, porque comeu a fruta que lhe dá o poder de causar terremotos, maremotos, tsunamis e etc. Sem dúvida Shirohige é alguém a ser temido, disse Sengoku para si mesmo sem saber que outra força mais poderosa era prestes a chegar em algumas horas. Mas então, sem avisar, Shirohige cruzou as mãos enquanto algumas esferas semi-transparentes apareciam em seus punhos. Essa ação deixou todos os fuzileiros tensos, já que eles sabiam que isso estava por vir, e sem mais delongas Shirohige jogou as mãos com força para os lados e socando o ar. Quem visse isso pensaria que o homem estava louco, já que nada estava acontecendo, mas é claro que pensariam isso se não fosse pelo fato de que quando ele bateu no ar, ele começou a quebrar como se fosse um espelho. E quando isso aconteceu, o mar começou a se deformar, fazendo parecer que o mar estava subindo. Mas aí, quando Shirohige parou de quebrar o ar, tudo se acalmou. Isso é estranho para a grande maioria dos fuzileiros navais, já que eles pensaram que algo iria acontecer. Mas mesmo assim, quando eles pensaram que nada aconteceria, ouviu-se um barulho vindo do mar. Em poucos instantes, os fuzileiros navais empalideceram ao ver que duas ondas imensas, mais altas que a própria base de Marineford, vinham em sua direção. Isso colocou todos em pânico e sem mais delongas, Shirohige saiu e começou a rir do caos. Porém Sengoku, Garp, os três almirantes e os Shichibukakis estavam calmos, e em um movimento rápido o almirante Aokiji decidiu entrar em ação e pulou, deixando as mãos em grande altura na direção de... As duas ondas e bastões de gelo começaram a brotar de suas mãos, e quando atingiram as ondas, começaram a congelar até permanecerem imóveis a poucos metros de atingi-las. E quebrando as barras de gelo em suas mãos, Aokiji chutou seus braços, que tinham sinais de gelo, e usando seu poder mais uma vez, fez com que 4 lanças de gelo se materializassem ao seu lado, as quais ele passou a atirar em direção a Shirohige, que ao ver os projéteis ao entrar, apenas uma de suas mãos foi cercada pela esfera semi-transparente e ele as jogou no ar, fazendo-a quebrar novamente, e as lanças se estilhaçaram, mas não ficou lá, pois Aokiji rapidamente fez seu corpo se transformar em gelo, fazendo o seu rosto foi quebrado em 2, impedindo-o de sofrer danos. Porém, quando Aokiji começou a descer e chamar, ele rapidamente começou a congelar, fazendo com que todos os navios ao seu redor ficassem encalhados sem poder se mover. Mas antes que alguém agisse, um cara com bigode e uma grande espada preta golpeou Shirohige, fazendo com que uma energia saísse na direção de Shirohige, que não se moveu nem um pouco. Mas antes de atingir apareceu outro cara que interceptou o ataque e desviou. Essa pessoa era um dos comandantes dos piratas de barba branca, seu nome é Diamante Josu. Que ele tinha o poder de transformar seu corpo em um diamante. Essa última ação fez Shirohige rir enquanto dizia em voz alta: vamos, meus filhos, vamos resgatar Ace. Ele disse e todos começaram a pular do navio em direção a Marineford. Ao verem isso, apenas deram a ordem para os fuzileiros navais deterem os piratas e impedirem que eles libertassem Portgas de Ace, e começou uma batalha campal de 2 lados que lutaram e se machucaram sem contemplação. Pelo menos 30 minutos já haviam se passado desde o início da batalha, e já havia várias baixas de ambos os lados, mas nenhum deles cedeu ao inimigo. Porém o segundo almirante da marina, já meio entediado de ficar sentado sozinho assistindo a batalha, resolveu se divertir um pouco e partir para o ataque. Levantando-se de sua posição, usou seu poder de fruta do diabo, que lhe deu o poder de se transformar em luz e permitiu que ele viajasse na velocidade da luz. Sim, senhoras e senhores, esse almirante era o próprio Kizaru. E ele rapidamente desapareceu em um clarão dourado de luz, e em grande velocidade apareceu sobre Shirohige, e sem perder tempo lançou uma barragem de esferas de luz em direção ao citado, mas novamente não se intimidou com o ataque enviado, e mais uma vez a estaca foi interceptado por um comandante de tripulação de barba branca e chamado Marco. Ele tinha o poder de uma fruta que o fez se transformar em uma fênix de fogo celestial. Quando Mark interceptou os projéteis, eles explodiram em uma grande esfera, causando grandes danos a Marco, que nem sequer se encolheu, já que pouco depois seu poder de fogo foi esgotado.
danificado. A fruta do diabo o curou completamente. Voando em alta velocidade, ele pousou em Kizaru e o chutou. Kizaru apenas sorriu e usando seu poder ele agiu como se o chute o tivesse mandado voando até que ele bateu em um armazém. Isso o irritou um pouco. Para Marco, já que ele sentiu que estava sendo ridicularizado. Após aquele pequeno ataque de Kizaru, todos continuaram com suas lutas. E em um ataque de frustração, Diamond decidiu fazer um ataque direto ao prédio principal de Marineford, atingindo o chão de gelo, onde estava a maioria das pessoas lutando contra piratas e fuzileiros navais. Formou-se um círculo do tamanho de um navio da marinha, e com toda a sua força Diamond colocou as mãos nas fendas e começou a retirar um gigantesco pedaço de gelo que começou a lançar em direção ao quartel-general de Marineford. Isso foi visto pelo terceiro e último almirante da marinha, que apenas suspirou e se levantou de sua posição e usando sua fruta do diabo ele transformou sua mão direita em magma. Sim, esse almirante se chama Akainu. E jogando seu punho envolto em magma, formou-se um grande punho de magma que impactou o grande pedaço de gelo, destruindo e enviando vários pedaços voando em uma chuva de meteoros que começou a chover sobre os fuzileiros navais e piratas. Depois de por isso que Akainu decidiu juntou-se à batalha e assim deixou sua posição, e se passaram mais 30 minutos em que a união dos três almirantes fazia os piratas recuarem, mas a retirada não durou muito quando uma enorme figura começou a se materializar ao longe no mar. Esta fez com que as batalhas se acalmassem por um momento, até que os piratas conseguiram identificar a figura gigantesca como uma espécie de ogro verde chamado Littlewars Jr. O ogro gigante era absurdamente grande, era literalmente 3 vezes mais alto que os gigantes marinhos, que ficaram surpresos, já que nunca tiveram que olhar para alguém na vida. Os gigantes, vendo aquela coisa gigantesca, decidiram começar a atacar e rapidamente todos avançaram contra Remus, que ao ver seus inimigos, começou a erguer acima de sua cabeça um navio da marinha que era um pouco menor que o próprio Remus e com grande força jogou o navio nos gigantes, que se esquivaram do navio exceto 2 que não se esquivaram a tempo, e o navio os arrastou até uma parede no final que no impacto deixou os 2 gigantes inconscientes devido aos danos causados. Remus ao ver ainda 6 gigantes em pé, ele desembainhou sua grande espada e esperou que eles o atacassem, o que não precisou esperar muito, já que 2 deles avançaram contra Ors, que sem esforço desferiu um golpe no rosto de alguém que sentiu como se tivessem carimbado uma bola de ferro maior que a sua cabeça nele. Isso era tudo que ele conseguia pensar, já que todo o seu mundo rapidamente ficou preto, indicando que ele estava inconsciente, e foi literalmente o mesmo com os outros gigantes, que rapidamente foram calar a boca um por um até restarem apenas 2. E estes eram o vice-almirante Lacroix e a única mulher gigante, cujo nome era Morgana. Os 2 gigantes já tinham ferimentos e pareciam muito cansados e frustrados, já que o gigantesco ser verde nem sequer podia ser visto suando. Isso incomodou Lacroix, que se lançou com sua espada em direção a Ors. Ele também respondeu com sua espada, mas não muito depois. Antes de a luta começar, o gigante Lacroix teve que ficar na defensiva, já que os cortes desferidos por Ors eram muito fortes, até que no final a espada do gigante cedeu e quebrou, deixando Lacroix aberto a um corte que Ors não hesitou em usar, acertando-o cortando o peito do gigante e deixando-o no chão sangrando. Isso surpreendeu o porta-luvas restante, que não conseguia acreditar que todos os seus companheiros foram derrotados com aquele ogro titânico, mas mesmo assim sua descrença desapareceu quando foi substituída por uma raiva estrondosa, e sem pensar 2 vezes, ele investiu com sua lança para esfaquear a criatura, que apenas agarrou o golpe e com um único golpe no rosto da garota a mandou voando até que ela atingiu um navio da marinha, quebrando-o em pedaços, deixando-a inconsciente no processo. Aparecimento de Remus e a derrota dos gigantes da marinha, os piratas conseguiram se recuperar e voltar ao impasse em que estavam antes, onde nenhum deles estava queimando, e a uma hora todos voltaram sem descanso, até que algo estranho aconteceu e eles se perguntaram o que era isso. Bem, é que do céu, ou melhor, do topo da onda congelada, pedaços de gelo começaram a cair, mas embora ver alguns pedaços de gelo caindo não fosse incomum, era estranho que esses pedaços de gelo fossem seguidos
Era um navio da marinha que também estava caindo. Este caiu justamente no grande buraco cheio de água que Diamond havia criado anteriormente. Toda a batalha havia parado para ver o navio que caiu do céu, mas no entanto eles viram que ao invés do navio ter fuzileiros navais, estava cheio de prisioneiros de Impel Down. Isso era estranho para todos, mas então a atenção deles rapidamente se voltou para o som de uma Bósnia que vinha a alguns quilômetros à frente de Marineford, onde o almirante Alkiji não conseguiu congelar. E quando eles viram bem, o que se distinguiu foi o maior e mais estranho navio que já tinham visto antes. O estranho se devia ao fato de não estar sendo impulsionado por velas como qualquer outro navio. Todos estavam olhando naquela direção. Até Shirohige tinha olhar para trás e ver o imponente navio. Porém falou uma voz que estranhamente todos podiam ouvir devido ao silêncio que se tornara o local da batalha. É impressionante, não é? A voz disse, fazendo com que todos se virassem para olhar na direção da voz, que vinha muito perto de Shirohige, e quando se viraram para ver o que viam, os deixaram sem fôlego, já que no ombro esquerdo de Shirohige estava sentado um garoto loiro calmo que não olhava. Tinha mais de 17 ou 18 anos, porém alguém o reconheceu e falou corado, chamando a atenção de todos. Naruto-kun, você está seguro? Disse Hancock, corado e aliviado. Olá Hancock-chan, estou de volta. Foi moleza, disse o citado Naruto, que ainda não estava de pé no ombro de Shirohige. Isso irritou alguns piratas e com grande velocidade Marco se lançou em direção a Naruto, que em uma grande velocidade que ninguém podia ver. Ele se moveu e apareceu sentado no ombro direito de Shirohige. Isso surpreendeu a todos, pois não podiam vê-lo se mover. Foi como se o menino tivesse se teletransportado. Isso impressionou Shirohige também, já que ele era o mais próximo e não conseguia ver. Ele. Vamos, por que você está me atacando? Naruto perguntou com cara de entediado, ao que vários piratas começaram a gritar para ele sair de cima de seu pai. Isso intrigou Naruto, que não pôde deixar de fazer uma piada sobre isso. Caramba, com quantas mulheres você transou para ter um número enorme de filhos? Ele perguntou com um sorriso no rosto. Isso chocou a todos pela audácia do loiro, que acabara de fazer uma pegadinha com possivelmente o homem mais poderoso do mundo. Mas para Shirohige, apenas uma veia apareceu em sua testa, e sem pensar ele tentou agarrou-o com a mão, mas novamente em grande velocidade Naruto desapareceu, e desta vez ele apareceu em pé sobre a cabeça de Shirohige. Ah, vamos lá, não haja por simples brincadeira, venho resgatar-se a pedido de seu irmão Luffy, que está no meu navio neste momento, disse ele, apontando para um imponente navio que estava parado no mar, enquanto eles trouxeram Luffy, Ivankov, Jinbei, Crocodilo e os seguidores de Ivankov. Asi, ao ouvir a menção de seu irmão, ficou surpreso por ele ter vindo aqui por ele, mas a voz falou novamente e disse: uau, ver essas pessoas reunidas enquanto lutavam me lembra da quarta grande guerra shinobi. Caramba, que época foi aquela? Ele disse para si mesmo, mas todos o ouviram e ficaram confusos sobre por que tal guerra nunca aconteceu. Mas ei, afinal, Asi é? Ele perguntou enquanto olhava ao redor e via a plataforma onde um menino de cabelos pretos estava amarrado com correntes. Ah, tenho isso. Bem, vamos ver se eu poderia ir lá imediatamente, desamarrá-lo e trazê-lo aqui sem ninguém perceber. Mas, ele disse uma longa pausa e então disse onde será divertido nisso. Ele disse com um grande sorriso de raposa que fez as garotas de ambos os lados da marinha e dos piratas corarem. Bem, como devo ir para a batalha? Ele se perguntou em uma pose pensativa até que um grande sorriso sádico apareceu em seu rosto. Ah, eu sei, se eu usar o modo Berserker, disse ele e se deixou cair da cabeça de Shirohige, que não havia tentado pegar o garoto loiro novamente. Naruto pousou na frente dele de Shirohige na proa do navio e canalizando magia, suas roupas brilharam tanto que em menos de um segundo ele mudou para outra roupa que agora era uma armadura de samurai. Isso surpreendeu a todos, pois eles não sabiam que havia uma fruta do diabo que permitiria fazer isso, mas o que aconteceu a seguir deixou todos surpresos, já que Naruto fechou os olhos e soltou suas 2 orelhas e suas 9 caudas de raposa que o pararam. As mulheres presentes acharam adorável, mas isso não foi tudo, já que Naruto canalizou magia novamente, fazendo com que a cor de seu cabelo começasse a mudar para branco platinado. E conforme a cor de seu cabelo mudasse, tatuagens começaram a aparecer no lado do pescoço de um homem. Mas quando Naruto abriu os olhos, ele fez todos os homens presentes sentirem um arrepio na espinha, já que seus olhos estavam completamente pretos, o branco de seus esqueletos era preto, e o azul neon havia se tornado um cinza brilhante.
Ao terminar sua transformação, Naruto sacou sua katana e a deixou cair a alguns metros de distância do navio, e quando ela ficou presa no gelo, Naruto se deixou cair, e quando chegou ao chão de gelo, apenas colocou a mão no rosto e em um movimento fez aparecer uma máscara que o fez parecer mais intimidador. Bem, vamos começar com isso, ele disse com uma voz um tanto distorcida pela máscara. Fim do capítulo 23. Capítulo 24. Todos, sem exceção, viram a nova forma do estranho que acabara de chegar, mas então o estranho, anteriormente loiro e de cabelos grisalhos, também levantou a mão direita na direção da katana vermelha brilhante, e como num passe de mágica a katana voou para longe como ela circulou até pousar na mão de anteriormente reconhecido como Naruto, e então ele balançou a katana para a direita, fazendo com que o gelo à sua direita se quebrasse e grandes pedaços de gelo voassem. Isso causou uma forte nevasca que fez voar os piratas e fuzileiros navais que estavam naquela direção, ao mesmo tempo que surpreendeu os espectadores que não acreditavam que com um único movimento da katana ele faria aquele estrago, mas que intrigou o melhor espadachim do mundo. Foi Naruto quem chamou a atenção de Miyavaki. Naruto começou uma caminhada lenta, quase como se estivesse andando pela sua própria casa, mas de repente Naruto desapareceu, deixando nada mais que uma pequena nuvem de poeira de gelo, e em menos de um segundo o local onde Naruto estava foi destruído, deixando apenas uma cratera no gelo. Mas logo após Naruto desaparecer e sair daquela cratera, gritos de agonia começaram a ser ouvidos, carne sendo cortada, ossos estalando e muitas outras coisas. Ku foi junto com seus almirantes, e um Miyavaki surpreso observou enquanto começava a formar uma fila de cadáveres, com cortes, pescoços quebrados, buracos no peito e etc. O mais perturbador foi que não só os fuzileiros navais foram atacados, mas também os piratas. Naruto continuou com seu massacre até que rapidamente teve que bloquear um golpe de Miyavaki e fez Naruto derrapar para trás. Alguém que pudesse prever minha localização, disse Naruto, que ficou um pouco surpreso que alguém pudesse vê-lo na velocidade que ele estava indo, mas é claro, embora ele não estivesse indo tão rápido, ele pensou que se você estivesse a uma grande distância você podia vê-lo se mover. Essa era a razão pela qual Son Goku junto com Garp e dois almirantes podiam vê-lo, já que o almirante Kizaru estava acostumado a se mover na velocidade da luz. Isso não lhe custou muito, mas isso não significa que ele ficou surpreso. Quem é você realmente? Miyavaki perguntou a Naruto, que só o viu como uma cara impassível. Sou apenas uma pessoa que procura alguém com quem possa lutar com igual força ou velocidade ou qualquer outro aspecto. Sou apenas uma pessoa que procura a adrenalina de ter uma boa batalha. Naruto disse com paixão, sendo ouvido por todos. Você, um jovem que procura alguém forte para lutar. Você é apenas uma criança. A única coisa que você tem a seu favor é boa esgrima e velocidade, disse Miyavaki, que acreditava que Naruto era um garoto simples que comia algumas frutas do diabo. Naruto, que estava apenas ouvindo o que Miyavaki dizia, apenas soltou uma risada que surpreendeu todos os presentes, exceto obviamente Hancock e a giganta que ainda estava inconsciente. Uma criança? Eu? Que boa piada, Naruto, disse a Miyavaki, que ficava olhando para ele. Diga-me quantos anos você acha que eu tenho? Ele disse, e Miyavaki ficou confuso com a pergunta estúpida. Segundo ele, você deve ter cerca de 17 anos, Miyavaki disse como uma declaração, ao que Naruto balançou a cabeça. Você está errado, já que eu nem sei quantos anos tenho por causa do número de milênios que estou vivo, disse ele, surpreendendo a todos com a revelação. Você não acredita em mim? Sobre isso, ele disse, apunhalando sua própria katana em seu coração. Essa ação surpreendeu a todos porque eles pensaram que ele havia cometido suicídio, mas mesmo assim Naruto continuou falando. Viu? Eu ainda estou vivo e nem dói, a ferida parece uma mosca parando em meu peito. Ele disse e sacou sua katana, e todos testemunharam como a ferida não durou um único segundo aberta antes de fechar sem deixar vestígios de sua existência. Mas vamos deixar esse assunto para outro dia. O negócio agora é que eu gosto da sua espada, disse Naruto apontando para a espada de Miyavaki. Esta espada. Não vou deixar você possuí-la. Você terá que removê-la do meu cadáver, Miyavaki disse sério.
Ah, bem, isso foi o que eu planejei fazer, já que você não só teve a decisão de me chamar de garoto uma vez, mas 2 vezes, então posso ter certeza de que aquela espada será minha, ele disse. E eles se lançaram em uníssono em uma batalha de espadas que pareciam mais borrões de velocidade que permaneciam no mesmo lugar, mas em um golpe rápido que Miyaviki lançou, Naruto se esquivou do golpe e desenhou uma rachadura profunda no gelo que atingiu um navio pirata que foi cortado em 2. Naruto, vendo isso, sorriu e preparou um golpe que lançou em direção a Miyaviki, que ele também teve que desviar agachando-se e evitando por pouco o golpe horizontal que cortava horizontalmente as 2 ondas congeladas, além de cortar uma parte do edifício Marineford. Todos ficaram perplexos com o poder que os 2 espadachins tinham, que saltaram para trás, deixando um espaço considerável. Você é bom, eu admito, mas não vai conseguir me vencer. Continuo sendo o melhor espadachim do mundo há 20 anos e não vou deixar você tirar esse título de mim, Miyaviki disse sério enquanto se preparava para lutar. Bem, isso não importa quando eu separar sua cabeça do seu corpo com um golpe, Naruto disse calmamente, também se preparando para colidir com espadas. E então eles mais uma vez se envolveram em uma incomparável batalha de espadas. Tão perigosa era a batalha que todos os piratas e fuzileiros navais eles tiveram que recuar do local enquanto ondas de energias cortantes surgiram em formas crescentes que mataram e mutilaram os piratas e fuzileiros navais próximos, de modo que após 45 minutos lutando com espadas, os 2 foram os únicos que foram em uma ampla área sem não havia nada ao redor deles além de alguns cadáveres ensanguentados. É claro que ao longe todos continuaram suas brigas enquanto deixavam os 2 para resolver sua disputa. Bem, acho que essa luta já dura há muito tempo, disse Naruto, ao que Miyaviki realmente não disse nada, já que estava um pouco perplexo com nossos motivos. O primeiro foi que ele nunca esperou que alguém fosse capaz de enfrentá-lo, e a segunda foi que, embora ele estivesse suando muito, seu oponente não parecia realmente cansado, mas seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Naruto. Você sabe que não estou mais interessado na sua espada. Na verdade, posso fazer uma muito melhor com a mesma aparência, ou talvez mais confortável. Naruto disse para Miyaviki, que não disse nada para não desperdiçar mais energia do que o necessário, dizendo algumas palavras. Que tal terminarmos isso de uma só vez? Naruto perguntou, ao que Miyaviki apenas acenou com a cabeça. Bem, então você vai testemunhar um dos meus ataques poderosos. É claro que se você tiver sorte você pode sobreviver, disse Naruto, e lentamente embainhou sua espada enquanto estava com os pés meio afastados e fechava os olhos enquanto mantinha a mão direita no punho da katana. Miyaviki também se preparou para lançar o golpe mais forte que pudesse e sem pensar se lançou contra Naruto, que o esperava de olhos fechados. E quando eles estavam prestes a colidir, o tempo desacelerou para os 2 que estavam prestes a se chocar. Lançar seus ataques de espadas. Miyaviki lançou seu golpe mais forte, mas mesmo vendo tudo em câmera lenta, ele não pôde deixar de se surpreender com o que aconteceu a seguir. Diante de seus olhos, Naruto parecia ter desembainhado e embainhado sua espada em uma velocidade tão alta que realmente não estava lá, assistindo em câmera lenta. Eu não teria visto a ação, mas naquela pequena fração de segundo em que Naruto fez a ação, apareceram rapidamente 10 cortes que foram em direções diferentes. Miyaviki, que só viu isso impotente, já que não seria capaz de se esquivar, e esperando pelo inevitável, os golpes atingiram Miyaviki, que cuspiu sangue dos golpes que continuaram sem caminho atrás de Miyaviki, causando destruição, enquanto cortavam mais pessoas naquela direção e cortaram navios até ficarem como uma pilha de madeira flutuante, e os cortes continuaram separando também aquele onde não estava congelando. Na verdade, a cena parecia com Moisés quando ele abriu o mar, mas a cena não durou. Enquanto o mar se juntou novamente, ao lado de Naruto, Miyaviki caiu pesadamente enquanto ele estava sangrando e inconsciente. Parece que ele vai viver. Bem, teria sido uma pena matá-lo, porque foi realmente divertido. Naruto disse ao ver o corpo inconsciente de Miyaviki, e tirou a máscara que estava usando, colocando-a de lado de sua cabeça onde não cobria seu rosto, mostrando seu rosto perfeito.
sem saber que mais uma vez todos haviam parado suas lutas e viram o resultado da batalha com absoluto choque. Bom, vou seguir o caminho para resgatar Ace, disse Naruto, que começou a caminhar em direção à arquibancada, mas mesmo assim no caminho viu que em um buraco em uma parede da base havia um rubi gigante mulher com roupas da marina que parecia inconsciente, enquanto duas mulheres, uma de cabelos rosa e outra de cabelos rebeldes, tentavam acordar o gigante enquanto pareciam preocupadas e angustiadas. Vamos, acorde, não, disse a garota de cabelo rosa enquanto empurrava o rosto grande do gigante agora identificado como Dina. Droga, você tem que acordar, temos que tratar esse ferimento no seu torso, porque senão, dessa vez a mulher de cabelos pretos disse que não continuou falando pois tinha que pensar na morte da amiga, e os três marinheiros eram alguns. Eles são grandes amigos há alguns anos e eram muito próximos, mas antes de continuarem tentando acordar o amigo gigante, uma voz chamou a atenção dos dois que, ao verem pessoa, rapidamente se colocaram em pose de batalha, mas não antes de corarem por causa do que diziam que era a pessoa em questão. Vejo que vocês estão com problemas, Naruto, disse o que chamou a atenção das mulheres que fizeram pose de batalha e coraram. As meninas apenas olharam para ele de forma fofa e fantasiaram sobre o quão lindo ele era, mas Naruto voltou a falar enquanto olhava para a enorme estaca que estava cravada no torso da giganta. Eu posso te ajudar, Naruto disse ao que as mulheres apenas se entreolharam por um tempo até que a garota de cabelo rosa decidiu falar. Você pode realmente salvá-la? Ela perguntou desconfiada enquanto tentava perceber qualquer sinal de hostilidade ou mentira que ela não percebeu. Se eu puder salvá-la agora, ele disse ao que os dois assentiram. Eles abriram caminho para Naruto passar e se aproximar do gigante e ele rapidamente pegou a estaca e com um pouco de força a removeu, fazendo o gigante grunhir de dor. Isso colocou as duas mulheres em alerta, mas então Naruto rapidamente colocou a mão na ferida e ela começou a brilhar em verde e em pouco menos de um minuto a ferida foi fechada sem nenhum vestígio de cicatriz, e logo depois o gigante abriu os olhos lentamente e quando ela os abriu completamente ela notou Naruto parado em seu torso. A giganta ia mandar Naruto descer, mas mesmo assim a giganta ficou paralisada pela pessoa que ela estava vendo e que era para ela a pessoa que era a definição de beleza. Ela não pôde deixar de corar por manter contato visual com Naruto, mas seu devaneio foi interrompido pelas outras duas garotas que conversavam. Ele realmente curou você, disse a garota de cabelos negros, feliz por sua amiga não estar mais em perigo. Droga, Dina, você me preocupou muito. Não me preocupe de novo, disse a garota de cabelo rosa dessa vez. Mas é você, Ina, Gion, disse Dina identificando a garota de cabelo rosa como Ina e a garota de cabelo preto como Gion. Mas antes de continuarem conversando foram interrompidos por Naruto, que falou: bem, se não houver mais nada em que eu possa ajudá-lo, eu vou embora, ele disse e estava prestes a sair, mas Dina falou. Espere, disse o gigante, para o qual Naruto se virou para ver o gigante que desviou o olhar. Sim? Naruto perguntou calmamente à giganta, que apenas reuniu coragem e disse: eu não quero mais ser fuzileiro naval. Ela disse, surpreendendo suas duas amigas, que não acreditaram no que sua amiga acabara de dizer. A divisão dos gigantes foi massacrada e agora não me resta mais nada. Por isso eu quero ir aonde você vai, porque por causa do que meus amigos disseram você salvou minha vida. Ela terminou de dizer, mas antes de Naruto dizer qualquer coisa ela falou novamente: embora provavelmente não seja verdade que uma gigante iria te acompanhar, você provavelmente pensa que eu sou um incômodo. Ela disse antes que ela continuasse falando. Naruto a interrompeu. Se você está preocupado com seu status, eu realmente não me importo, mas se você quiser posso fazer você mudar sua altura para a de seus amigos. Ele terminou de falar e a giganta apenas o encarou em estado de choque. Essa pessoa havia dito a ele que ele poderia fazer isso mudando de altura, isso a deixou feliz e sem questionar ela aceitou, e depois de alguns momentos Naruto fez um círculo mágico aparecer sob o gigante, que estava envolto em uma camada de energia celestial, e em pouco menos de 5 segundos o corpo de a ex-gigante agora era do tamanho de seus amigos, que ficaram surpresos porque achavam que isso não funcionaria bem. Agora, ela não conseguiu terminar de falar enquanto o ex-gigante corria em direção a Naruto, abraçando-o enquanto dava leves tiros, e Naruto apenas acariciava os cabelos loiros do ex-gigante, mas ela rapidamente desabou, corando.
Bem, como eu disse, já que você quer ir aonde eu vou, basta entrar neste portal e você será transportado para minha nave, onde encontrará uma de minhas mulheres, que está no comando de minha nave neste momento. Ele disse e contou a ela que o ex-gigante só viu o portal e se virou para ver seus amigos. E quando ele ia se despedir, os dois levantaram as mãos em sinal de que ele não deveria falar. Não há motivo para dizer adeus, Dina, disse Gion enquanto desabotoava a jaqueta azul marinho, sendo seguido da mesma ação com Ina. Afinal, também iremos com você para o navio, Jin, Ina disse, mas não pôde continuar pois não lembrava o nome de Naruto. Ao ver isso ele apenas respondeu: meu nome é Naruto. Ele disse e Ina com um rubor de vergonha disse: iremos para a nave de Naruto-kun. Ele disse sem perceber o título honorífico que lhe deu. Bem, se essas são suas decisões, entre no portal do meu navio e você estará seguro, Naruto disse com um sorriso tranquilizador que relaxou os três ex-marinhas que caminharam até o portal e quando entraram apareceram em uma cabine onde uma garota loira com outro traje de marinheiro diferente do da marinha os esperava. Olá, sou Saber e Naruto-kun já me informou da situação. Saber disse calmamente, ao que as novas garotas apenas acenaram com a cabeça ao verem ao seu redor muitas réplicas de Naruto caminhando daqui para Aya e de Aya para aqui. Sabendo ao ver sua condição disse: você se pergunta por que existem outros Narutos? Ele perguntou e as garotas apenas assentiram. Bem, elas são apenas construções de mana. Elas podem pensar e ter ideias, mas são metade tão fortes quanto o original que as enviou para cá. Ele disse e as garotas apenas assentiram. Elas querem ficar aqui para ver o desenvolvimento da batalha ou devo levá-los para algum quarto? Eu pergunto para saber. Não está bom, vamos assistir a batalha. As meninas disseram e Saber assentiu e jogou um cubo no chão que se abriu e projetou uma tela onde o campo de batalha podia ser visto, mas a tela focou em Naruto que caminhava calmamente sem que isso não alguém o atravessa com Naruto. Ele estava andando com calma e ninguém ficou em seu caminho, mas então uma pessoa ficou na frente dele, mas em vez de atacá-lo, a figura chutou a lateral da cabeça de Naruto, atingindo efetivamente o rosto de um fuzileiro naval que começou a petrificar e cair inconsciente. Olá, Hancock-chan, Naruto disse para a figura que tinha uma cara séria olhando para o fuzileiro naval caído, mas seu rosto de raiva mudou para um de felicidade com um rubor nas bochechas. Naruto-kun, eu estava tão preocupado, Hancock disse corando. Eu te disse, Hancock, que tudo ficaria bem e também prometi a você e não quebro minhas promessas, Naruto disse se aproximando de Hancock que corou por causa da proximidade, mas Naruto rapidamente a pegou pela cintura e a prendeu a ele e deu ela um beijo casto que a Imperatriz Luna não hesitou em retribuir. No barco as três novas franziram a testa por causa do ciúme da Imperatriz, mas então se lembraram que ela havia ligado para ele para conhecer sua esposa e se viraram para ver uma calma, sabendo que ela não se importava de ver Naruto beijar outra mulher. Sabe-san, você não está com ciúmes porque Naruto está beijando outra mulher? Quero dizer, ele disse que você era a esposa dele. Eu pergunto para saber o que ele apenas disse a eles. Bem, sim, sou a esposa dele e não sou a única. Existem outras mulheres que o compartilham, mas não tenho ciúmes, afinal ele nos ama a todos igualmente, disse ela corando, ao que as três novas garotas apenas acenaram com a cabeça com uma pequena esperança de estar com Naruto. Ele parou de beijar Hancock e abriu o mesmo portal e disse a ele: Hancock-chan, entre no portal, vou mandar você para minha nave. Não quero ver você lutar e se machucar, disse Naruto, fazendo Hancock corar pelo com o protetor. Ele era com ela. Além disso, eu quero você descansar já que eu quero provar essa sua bunda suculenta, ele disse e disse a ela. Ele deu um aperto na bunda redonda de Hancock, que soltou um grito de prazer e surpresa, mas ele só caminhou até o portal e no momento em que ele entrou fechado e Naruto continuou seu caminho. No barco Hancock apareceu na cabine e quando viu os três ex-fuzileiros navais só pôde perguntar: o que você está fazendo aqui? Pergunto aos ex-marinhas que apenas coçaram a nuca de nervoso. Bem, não queremos mais ser marinheiros e agora somos seguidores de Naruto. Com os três disseram em uníssono, embora mais que seguidores queiramos nos tornar mais do que isso, eles disseram desta vez um pouco baixinho, mas eles também sabiam. E Hancock ouviu e apenas sorriu com Naruto. Ele agora estava correndo enquanto colocava a máscara novamente, já que já estava chegando na plataforma onde Ace estava, mas antes de dar mais um passo um flash amarelo ia chutá-lo no rosto e Naruto, por pensar em chegar onde Ace não conseguia se
se esquivar e o chute o acertou bem no rosto, fazendo-o voar na velocidade da luz e o chute o deixou como uma esfera de energia que o seguiu de perto até que ele se chocou contra uma parede, causando uma explosão concentrada que chamou a atenção de todos quando ouviram o barulho alto da explosão e quando olharam para o endereço viram uma grande cratera fumegante, todos pensando que o cara que recebeu aquele ataque já estaria morto. Eles estavam se preparando para continuar suas lutas, mas antes de continuarem um pé saiu de a cratera fumegante e revelou um Naruto ferido que estava sem um braço e sua armadura superior havia sido destruída, deixando apenas com calças pretas com algumas placas de metal na cintura e nos joelhos, revelando seus músculos bem trabalhados que pareciam esculpidos pelo mesmo deuses que faziam corar a maioria das mulheres presentes, mas mesmo assim ele tinha um sorriso de orelha a orelha e em menos de um segundo seu braço foi regenerado e suas feridas foram fechadas, deixando Naruto como novo. Sim, é assim que sentiu a dor. Ele se perguntou alegremente, já que há muitos séculos ele não sentia dor, mas colocou seu olhar no atacante que era o almirante Kizaru que só o viu como uma pequena pitada de surpresa. Bem, vamos lutar. Você de terno amarelo, vejo que seu poder é se mover na velocidade da luz, então vamos ver quem é mais rápido, disse Naruto, que desapareceu em uma explosão de velocidade que ninguém conseguia ver. Fim do capítulo 24. Capítulo 25. No capítulo anterior, Naruto foi atacado por um chute na velocidade da luz desferido pelo almirante Kizaru, que apenas observou calmamente o Naruto machucado emergir da cratera feita por seu ataque enquanto ele estava sem um braço. Fique um pouco surpreso, já que o corpo gravemente ferido de seu oponente se curou a uma velocidade incrível e ele não apenas curou suas feridas, mas também recuperou seu membro perdido. Sentir a dor depois de milhares de décadas excitou Naruto por finalmente pensar que havia encontrado um digno adversário. Bom, vamos lutar. Você de terno amarelo, e vejo que seu poder é leve. Bom, vamos ver quem é o mais rápido e sai vencedor, disse ele enquanto apontava sua espada para Kizaru, mas o almirante apenas o viu com calma e disse: bem, meu corpo é feito de luz, então duvido que alguém como você possa me machucar, Kizaru disse calmamente, decidindo tirar sarro de Naruto, que apenas estreitou os olhos. Alguém como eu? Eu pergunto com os olhos semicerrados. Sim, alguém como um pirata sujo como você não é páreo para mim, ele disse. E Naruto baixou o olhar e levantou a mão para sua máscara, que estava muito rachada e mal conseguia ficar no lugar. Naruto apenas a tocou e ela desabou. Peças entendo, faço você pensar que sou um pirata sujo, ele disse, dando uma pausa para que então o seu cabelo deixasse de ser grisalho e voltasse ao loiro original e as tatuagens desaparecessem, restando apenas a tatuagem nas costas, e levantando o olhar viu Kizaru com seus olhos azuis novamente e o viu com o rosto franzido de raiva por ter sido chamado de sujo. Você sabe que eu estava pensando em te deixar vivo, porque se tivesse alguém para lutar sério eu poderia lutar várias vezes no futuro, quando eu estivesse entediado, mas com aquele insulto que você acabou de me dizer, não vou deixar você viver. E pelo que me disseram, quando um portador de uma fruta do diabo morre a fruta cresce novamente em algum lugar do mundo, então por que eu não procuraria sua fruta do diabo que transforme seu poder no meu? Ele disse com um sorriso sombrio que abalou um pouco Kizaru. Ah? Você está planejando me matar? Que piada boa, pirralho, disse este, tentando ser mais confiante, o que funcionou já que ele estava confiante novamente. Bem, que tal eu te dar uma demonstração para que eles levem essa luta a sério, disse Naruto para Kizaru, que não entendeu e apenas ficou ali esperando ele fazer alguma coisa, mas no entanto ele não viu o loiro fazer nada quando de repente ele virou o rosto, cabeça estava separada de seu corpo. Isso o surpreendeu, já que ele não viu absolutamente nada, ele não viu nenhum músculo de seu oponente se movendo e sua cabeça foi decepada sem que ele percebesse nada, mas seus pensamentos foram interrompidos quando Naruto falou. Agora me diga o que teria acontecido se eu tivesse usado o que você chama de Haki, ele disse, e os olhos de Kizaru se arregalaram com a implicação, porque se ele realmente tivesse usado Haki, agora ele não estaria pensando que estaria morto. Isso encorajou ele, agiu. A luta era séria, então ele colocou a cabeça para trás o mais rápido que pôde e falou. Aokiji-san disse sério, e o citado, que não estava longe lutando com alguns piratas, falou: sim, o que você quer? A morena perguntou: você poderia congelar um grande pedaço de mar fora de Marineford?
Ele perguntou o que Aokiji acabou de fazer tio e criando uma lança de gelo ele a enviou para os arredores de Marineford congelando efetivamente um grande mar pesado que era pelo menos 3 vezes o tamanho da própria base de Marineford e sem perder tempo Kizaru desapareceu em um flash amarelo aparecendo no meio do deserto congelado e pouco depois, Naruto o seguiu, desaparecendo em um vórtice de fogo dourado e negro, aparecendo alguns metros à frente de Kizaru, que se preparou e ficou alerta para qualquer movimento. Naruto apenas se levantou. Apesar da batalha com sua espada embainhada, eles permaneceram olhando um para o outro por alguns minutos até que Naruto esticou as pernas e logo atrás de Naruto o gelo se quebrou por menos de um segundo depois que Naruto desapareceu em uma explosão de velocidade incrível. E em menos de uma fração de segundo Naruto estava na frente de Kizaru que mal usou seu poder de fruta para desviar em grande velocidade do punho que se dirigia em direção ao seu rosto, mas ele rapidamente retaliou e encheu seu punho de luz e jogou isso com grande força. Poder em direção ao torso de Naruto que, ao ver o ataque, desapareceu da vista de Kizaru, falhando no golpe. Pouco depois de falhar no golpe, Kizaru teve que usar toda a sua velocidade e instinto para evitar o punho que saiu dele. O punho de Naruto atingiu o gelo, criando uma grande cratera que enviou pedaços de gelo voando para todos os lados. Tudo isso aconteceu em menos de 2 segundos depois disso. Kizaru rapidamente apontou seus dedos indicadores para Naruto e deles saíram raios de luz que foram direcionados para Naruto, que rapidamente se esquivou e sem perder tempo, se lançou em direção a Kizaru, desviando dos raios até ficar na sua frente, dando-lhe um soco que o fez voar na velocidade da luz, mas antes que ele pudesse chamar mar, Kizaru ativou seu poder e rapidamente desapareceu e apareceu atrás de Naruto, que não conseguiu se esquivar de um chute infundido de luz que o atingiu na cabeça e o acertou. Naruto em uma cratera, mas sem perder tempo Kizaru tentou lançar uma esfera de luz em Naruto para desintegrá-lo com um único ataque, porém Naruto desapareceu do local e apareceu ao lado de Kizaru e em uma fração de nanosegundo Naruto deu um soco no rosto, quebrando os púlpitos que usava e deixando como uma hemorragia nasal. Kizaru só conseguiu cuspir um pouco de sangue e desaparecer novamente na luz, desta vez aparecendo atrás de Naruto, enfiando uma espada no coração de Naruto, que apenas cuspiu um pouco de sangue, mas Naruto rapidamente o acertou, chutou-o no estômago, mandando-o para trás e assim como da última vez o ferimento fechou sem deixar nenhuma cicatriz. A luta até agora não durou mais de 2 minutos, mas nesses 2 minutos mais coisas aconteceram do que você poderia imaginar, porém a luta continuou surpreendentemente por mais 45 minutos em que explosões, cortes, punhos batendo, etc. puderam ser ouvidos. Todos os fuzileiros navais e piratas durante a luta, a princípio, eles ficaram surpresos, mas depois pensaram que o almirante Kizaru iria derrotá-lo, mas depois de 30 minutos de luta, eles não sabiam quem iria vencer. Então, decidindo não prestar atenção no assunto, eles continuaram suas lutas, mas não muito depois eles começaram a ignorar a luta entre os dois homens por 15 minutos. Então um feixe de luz voou para fora do local da batalha e atingiu o prédio principal de Marineford destruindo no processo. Todos ficaram surpresos com o ataque, pois tinha que ser um ataque muito poderoso para destruir um prédio tremendo, mas antes que algumas pessoas seguissem o que havia sido dito, a fumaça do impacto se dissipou, permitindo ver uma silhueta caída no chão. Todos prestaram atenção na silhueta, até que todos tiveram que aguentar um suspiro ao verem que a figura era na verdade o almirante Kizaru, que estava inconsciente, e não muito depois o Naruto apareceu com feridas que sararam rapidamente deixando apenas com manchas de seu próprio sangue, manchas sujas. Droga, isso foi engraçado. Eu disse que ia te matar, mas seria uma pena se uma pessoa tão forte quanto você morresse. Então você tem que ser grato porque vou deixar você viver. Naruto disse quando se virou para onde ele deveria estar. Ele só viu algumas algemas na plataforma. O quê? Eles já mataram Ace? Ele perguntou, mas antes que alguém respondesse Naruto viu a pessoa que procurava, porém ele estava nos braços de Luffy que tinha uma expressão de pânico no rosto enquanto pedia alguém para curar o obviamente morto Ace. Isso incomodou Naruto porque se Ace morresse era como se ele tivesse quebrado uma promessa e isso não poderia acontecer já que Naruto nunca quebra uma promessa, mas mesmo assim ele se empolgou na luta contra Kizaru e não conseguiu salvar o irmão de Luffy. A poucos metros dali ele viu Shirohige dando ao
almirante Akainu uma prostituta, deixando-o gravemente ferido. Depois disso tudo começou a ficar fora de controle por vários motivos. Primeiro foi que Luffy ficou em estado de choque total no qual não conseguia se mover. Segundo foi a recuperação precoce de Akainu que tentou matar Luffy. Terceiro foi a intervenção de um jovem fuzileiro naval que parecia ser amigo de Luffy, e tentou parar a batalha entre os dois lados com a desculpa de que já haviam matado Ace e que ele não tinha mais motivos para continuar lutando. Essa ação irritou Akainu, e a quarta e última foi a intervenção de uma ruiva que impediu o ataque do almirante. Esse homem foi identificado como o Barraco de um Yonkou, que parece ter algum tipo de influência e foi capaz para acabar com a guerra sangrenta entre os lados. Então Naruto viu que estavam retirando Luffy. Ele foi rapidamente colocado em um submarino amarelo que rapidamente se indicou e desapareceu no mar. Droga, o que se formou aqui? Naruto disse para si mesmo enquanto se teletransportava para sua nave e via as garotas que pareciam estar preocupadas com ele. Mas Naruto as acalmou e ordenou que um de seus clones seguisse o submarino, e rapidamente o clone se aproximou do radar e viu o ponto que era o submarino. Então ele rapidamente começou a segui-lo. Porém, perto da posição de seu navio, 3 navios se aproximavam, um pirata e os outros 2 fuzileiros navais. Então Naruto foi avisado que os 3 navios vieram com hostis intenções, e ele relatou que os fuzileiros navais estavam se preparando para disparar canhões e os piratas tinham a intenção de atracar seu navio e ficar com ele para si. Naruto apenas zombou e disse: bem, preparem os canhões, temos que mostrar a eles o lugar deles, ele disse. E o clone que estava reportando assentiu. Naruto se virou e viu as garotas, que estavam nervosas ao ouvir que 3 navios estavam vindo em direção a elas. Claro que ele sabia que ela não estava assustado com eles. Então, Ina, não, Jill e Hancock querem ver como esses 3 navios acabam sendo simples troncos, ele disse, e as garotas apenas olharam um para o outro e acenaram sem saber mais como fariam isso, que os navios estavam a uma distância de mais ou menos 15 quilômetros, e nessa distância teria que ter muita sorte de acertar o projétil, ou sorte que só conseguia acertar lá. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando Naruto falou: bom, preparem todos os canhões na direção dos inimigos, disse ele enquanto em uma tela que transmitia o que uma câmera estava gravando na periferia do navio, os canhões principais eram vistos se movendo e outras grades abertas na lateral do navio. E mais canhões saíram deles, e quando todos os canhões foram apontados para os navios, Naruto deu um sorriso diabólico ao dizer: Naruto, fogo! E todos os canhões, sem exceção, dispararam com tanta força que o próprio navio inclinou-se para um lado devido à força de impulso do tiro, pois para os navios inimigos não tiveram a menor chance, pois explodiram em lascas, deixando apenas madeira e flutuando cadáveres. As meninas não sabiam o que dizer. Todos os projéteis atingiram o alvo ao mesmo tempo, e os 3 navios antes imponentes agora pareciam simples pedaços de madeira. Naruto apenas se virou para as garotas com um sorriso no rosto e disse: meninas, não se preocupem, vocês estão seguras. Enquanto estiverem comigo, eu irei protegê-las e nada vai acontecer com vocês. Afinal, ele disse, parando e olhando para cima, enquanto seus olhos brilhavam intensamente em azul neon. Mas afinal eu sou o rei de Nazarik. Fim do capítulo 25. Obrigado por ter visto até aqui. Até amanhã.